Olá, vamos iniciar aqui a nossa aula, um pouco mais sobre psicologia analítica. Minha reverência ao mestre Carl Gustav Jung, que nasceu em 1875 na Suíça. Como eu já disse, ele faleceu em 1961, tinha 85 anos de idade. Foi reconhecido como um dos maiores pensadores do século XX. Em 1900, ele graduou-se com honras em medicina, foi trabalhar como assistente no Hospital Burgosli de Zurique, famoso psiquiatra que o convida para integrar sua equipe de pesquisa. Jung rapidamente destacou-se na psiquiatria, que o convida para integrar, e escrever artigos científicos de grande repercussão. Num desses artigos, ele declarou sua admiração por algumas proposições de Sigmund Freud, que na época estava sendo duramente criticado pela comunidade médica. Esse apoio foi decisivo para que Freud o recebesse por uma primeira conversa, que na primeira durou 13 horas ininterruptas. A partir da aproximação inicial, eles tornaram-se grandes amigos de enorme intimidade. Contam-se 357 cartas, viagens, mútuas análises de sonhos e encontros familiares. Os debates acerca da psicanálise aproximaram Jung do círculo de discípulos de Freud, mas é bastante conhecida a postura preferencial de Freud pelo médico suíço, o qual esperava que fosse o seu príncipe herdeiro. Bom, de início, Freud considerou Jung não só seu discípulo, mas o mais bem dotado, como também o mais importante, seu príncipe coroado, o homem destinado a levar sua obra adiante no futuro. Como Freud costumava dizer, Jung era Josué para o seu Moisés. E desde o começo, Freud percebeu de imediato as vantagens práticas deste relacionamento. Não só Jung mostrou ser um formidável defensor das teorias de Freud, não apenas tinha ele suas próprias pesquisas, que sustentavam independentemente as teorias freudianas, numa época em que Freud ainda era discriminado de modo geral no âmbito da comunidade acadêmica, como o fato de Jung não ser nem judeu nem austríaco. Isso significava que a psicanálise podia se defender com mais facilidade das acusações de elitismo intelectual e sectário, podendo atrair o interesse simpático de um público bem mais amplo. Quem sabe a psicanálise poderia chegar ao conhecimento do mundo inteiro. Uau! Em 1910, quando a Associação de Psicanalítica Internacional foi fundada, Jung foi eleito seu presidente. Em 1914, Jung renunciou à presidência da associação e demitiu-se como membro, devido às enormes divergências teóricas, metodológicas entre o seu pensamento e o de Freud. Esse rompimento marcou profundamente a história da psicologia, porque Freud e seus seguidores edificariam a psicanálise, da qual Jung se afastou irremediavelmente, perdendo assim também o amigo. Olhando para trás, posso dizer que sou o único que prosseguiu o estudo dos dois problemas que mais interessaram Freud, o dos resíduos arcaicos e o da sexualidade. Espalhou-se o erro que não vejo o valor da sexualidade. Muito pelo contrário, a sexualidade desempenha um grande papel na minha psicologia, principalmente como expressão fundamental, mas não a única, da totalidade psíquica. Minha preocupação essencial era, no entanto, aprofundar a sexualidade além
do seu significado pessoal, do seu alcance de função biológica, explicando-se o lado espiritual e o sentido luminoso. Exprimia assim o que fascinara Freud sem que este o compreendesse. Quem disse isso foi Jung. Freud não compreendeu que Jung era um grande discípulo e ele estava dentro do seu lugar pegando o bastão e indo adiante. A sexualidade além da biologia, além da união dos corpos, para que haja prazer, além do que a maioria das pessoas entendem por sexualidade. Mas a sexualidade, no sentido de integração, num sentido muito mais amplo do que essa energia vital dentro de nós. A energia que vem de tantos conhecimentos como da Kundalini, dos chakras, da espiritualidade, do que significa essa força motriz, que nos dá paixão, ânimo, desejo por tudo na vida, que nos faz caminhar para a vida. Algo muito além da união de dois corpos, mas que dentro deste conhecimento, indo para a união de dois corpos, o sobrenatural se faz, fazendo com que esses dois se tornem um só. Era isso que Freud não compreendeu. Jung entra, então, num período de crise pessoal. E aí, ele se entregou a este momento, explorando ao máximo como pesquisa do seu próprio inconsciente. Freud dizia para não fazer isso. Mas foi uma grande crise, e dessa crise emergiu um material básico sobre o qual organizou a sua própria psicologia da personalidade. Reunindo sua experiência à reflexão, elaborou as bases da psicologia analítica. Seu temperamento jovial reapareceu anos mais tarde, mas sua pessoa estaria para sempre marcada pelo profundo mergulho ao inconsciente que se permitiu e do qual emergiu com noções mais precisas sobre a estrutura da alma humana. Seu pensamento ultrapassou em muito o determinismo sexual da psicanálise de Freud. Jung emerge certo de que a vida humana é uma realização particular de uma tendência coletiva governada pela psique, de desenvolvimento à condição de ser durante a sua vida. As crises, sintomas, doenças seriam oportunidades de elaboração e enriquecimento psíquico. A esse processo vital, aquela história de que não tem como crescer sem dor, de crescimento psíquico, denominou o processo de individuação. Em suas memórias autobiográficas, comenta que sua história é a história de um inconsciente que se realizou. Ou seja, de um ser humano que concretizou sua tendência a superar-se, progredindo sempre. Estudou a energia psíquica como uma expressão da energia, sempre a mesma em qualquer dimensão de análise, inclusive na física. Estudou o movimento compensatório de equilibração do sistema energético do psiquismo e determinou tipos psicológicos, baseados em seus conceitos de introversão e extroversão energética. A partir das suas observações clínicas, de estudo da mitologia, da simbologia, da alquimia, da gnose, das religiões comparadas, Jung extrapolou o cânone epistemológico positivista, hegemônico na sua época. Jung foi eleito vice-presidente da Sociedade Médica Internacional de Psicoterapia em 1930. Ele foi condecorado em 1936 com o título de doutor honoris causa pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América.
O mesmo ocorreu em 1938, quando foi condecorado com o mesmo título pela Universidade de Oxford. E na Índia, diplomas de doutorado, Allahabad, Benares, Calcutá. Em 1945, foi honrado com o título de doutor honoris causa pela Universidade de Genebra. Em 1955, Jung fez a última participação no Congresso Internacional de Psiquiatria, realizado em Zurique, onde foi homenageado como celebridade. Eranos foi o único evento cultural que Jung fez questão de participar até o final da sua vida. Reunião de pesquisadores de várias áreas do conhecimento humano. Essas conferências representavam uma excelente oportunidade para encontrar antigos amigos, conhecer novos intelectuais. Jung participou como conferencista de 1933 a 1951. Sua última palestra foi sobre o tema sincronicidade, o princípio das relações não causais. Jung disse: eu só posso esperar e desejar que ninguém se torne junguiano. Eu não defendo uma doutrina, mas descrevo fatos e chamo atenção para certas opiniões que considero dignas de discussão. Eu deixo qualquer pessoa livre para lidar com os fatos a seu próprio modo, do seu lugar, uma vez que eu também reclamo essa liberdade para mim. Contudo, em 1948 foi inaugurado o Instituto Carl Gustav Jung de Zurique. Em 1959, Jung participou de um programa de TV da emissora britânica BBC chamado Face a Face com Joe Freeman. Nessa entrevista, quando questionado sobre a religiosidade, sobre a sua crença em Deus, Jung proferiu a sua resposta mais famosa: não acredito, eu sei. Freeman insistiu na divulgação de um livro onde as suas ideias pudessem ser expressas para a população não médica. Depois de muito insistir, Jung idealizou o livro O Homem e Seus Símbolos, do qual escreveu apenas um artigo. Jung fez questão que essa fosse uma obra coletiva com seus discípulos mais próximos, pois intuía não conseguir terminá-lo. Jung adoeceu, e na tarde de 6 de julho, ele morreu, aos 86 anos. Suas últimas palavras foram: essa noite, vamos tomar um vinho tinto realmente muito bom. De temperamento alegre, muitos filhos, muitos amigos, Jung deixou uma contribuição teórica ímpar que passou pelo diálogo interdisciplinar com a filosofia, religião, física quântica, arte, mitologia, ecologia, ciências ocultas e outros saberes. Assim, a psicologia analítica tornou-se conhecida como uma psicologia profunda, aberta, como nenhuma outra, ao pensamento contemporâneo transdisciplinar e como uma psicologia de ótica privilegiadamente holística da natureza humana e das suas questões existenciais. A psicologia analítica, ela adota uma perspectiva energética da psique humana, que é a base do seu entendimento da dinâmica psíquica. Através deste princípio energético, é vedada a possibilidade de se entender a psicologia ou a personalidade humana de forma estanque, contendo compartimentos isolados uns dos outros. Os conceitos que envolvem o funcionamento, o dinamismo da psicologia humana devem necessariamente coadunar-se com os princípios de funcionamento e dinâmica energética, como qualquer outro sistema movido a energia. Por isso, Jung conceitua, no sentido de representar um objeto de estudo através do pensamento, a psique e o corpo humano como diferentes níveis de organização de sistemas energéticos, ou seja, o psíquico e o corporal, sendo ambos movidos por energia, e sendo energia a mesma em cada um destes sistemas.
torna-se forçoso admitir que manteriam várias características de funcionamento necessariamente semelhantes. Assim, a dinâmica psicológica para Jung não é movida por uma energia sexual, por uma libido, como dizia Freud, nem por uma entidade conceitual abstrata ou transcendental, e sim pela energia comum aos processos vitais. Conforme Jung disse, a delimitação do conceito de energia psíquica nos coloca diante de certas dificuldades, porque não temos nenhuma possibilidade de separar o psíquico do processo biológico em geral. O biológico comporta um ponto de vista energético, do mesmo modo que o psíquico, desde que o biólogo considere semelhante ponto de vista como útil e valioso. Da mesma forma que o psíquico, assim também o processo vital em geral não guarda para com a energia psíquica nenhuma relação de equivalência rigorosamente demonstrável. Bom, compreendendo que quaisquer processos energéticos são movidos por aquilo que conceituamos energia, e Jung não difere a energia dos processos físicos, biológicos ou psíquicos. Assim, a adjetivação energia psíquica, por exemplo, caracteriza apenas o processo e o uso da energia naquele determinado sistema. Assumindo o princípio básico de qualquer processo energético é efeito de polaridades antagônicas e movimento relativo de um ao outro polo, Jung entenderá os dinamismos da psique humana como um fenômeno energético manifesto através das polaridades básicas inconsciente e consciência, e de todos os derivativos típicos do campo da psicologia. Jung aceita o princípio da equivalência energética entre sistemas psíquicos, considerando a psique um sistema parcialmente fechado, pois há trocas com o meio ambiente, embora estas façam variar pouco o valor energético médio total do psiquismo, que é essencialmente relacionado ao princípio da compensação energética, pelo qual o deslocamento de valores energéticos no consciente, por exemplo, são compensados necessariamente com o mesmo valor deslocamento para o inconsciente, são os princípios básicos de funcionamento da psique humana. Dessa forma, o dinamismo psíquico busca manter o equilíbrio energético da psique através destes princípios que, funcionando de forma saudável, produzem interação criativa entre o subsistema consciente e o inconsciente, proporcionando uma vida adaptada e produtiva. Quando estes dinamismos não se dão de forma harmônica e sim desequilibrada, pode-se perceber esses efeitos nos quadros psicopatológicos então produzidos. Além dessa perspectiva energética, é fundamental para a psicologia analítica a perspectiva evolutiva da psique humana. Por este prisma, Jung compreende que em seu funcionamento milenar, a psique humana foi aprimorando e marcando certos modelos interativos e reativos. Diferentemente da concepção freudiana, que entendia que abaixo da consciência humana haveria um depositário inconsciente do material proveniente da própria vivência daquela pessoa. Jung acreditava que ainda mais profundamente a psique era provida de um inconsciente não pessoal, coletivo, herdado filogeneticamente como bagagem humana, provindo de toda a experiência de desenvolvimento da espécie e de toda a sua ancestralidade. Como Jung disse, uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este, porém, repousa sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Essa camada mais profunda é o que chamamos inconsciente coletivo. Contrariamente à psique pessoal, ele possui conteúdos e modos de comportamento, os quais são congruossales, os mesmos em toda parte, em todos os indivíduos. Em outras palavras,
são idênticos em todos os seres humanos, constituindo, portanto, um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. Então, gente, segundo a psicologia analítica, cada ser humano é único, autônomo, direcionado e criativo, mas dispõe de um conjunto de sistemas psíquicos energeticamente ativados e mantidos que visam ampará-lo na realização da sua potencialidade plena, e que parte desse sistema é patrimônio coletivo, inconsciente, suprapessoal e apresenta conteúdos universais. Vou ler um trecho de Jung aqui que diz assim: o inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal, não sendo, portanto, uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e, no entanto, desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência. Portanto, não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. Então, gente, os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos, de tonalidade emocional, conteúdos afetivamente acentuados que constituem aglomerado energético relativo a experiências da intimidade pessoal e da vida subjetiva. Tudo aquilo que desde criança você experimentou, você aprendeu, situações que você esqueceu ou que você reprimiu mesmo por causa da dor insuportável, tudo isso vai para o seu inconsciente individual. Os complexos possuem um núcleo que exerce uma força consteladora sobre certos conteúdos psíquicos. A força consteladora do núcleo corresponde à sua intensidade ou à sua energia. Assim, vivências traumáticas repetidas em relação à figura materna, por exemplo, acabarão por incorporar-se e fortalecer um complexo materno, que de fato terá muito a ver com as experiências individuais daquela psique com a maternidade, com os papéis maternos, com a própria mãe, com o exercício da própria maternidade. Entende? Isso vai formar esse padrão na pessoa. Ao contrário, os conteúdos do inconsciente coletivo, denominados arquétipos, são tipos arcaicos primordiais, estruturas do inconsciente impessoal, que representam todas as grandes situações humanas vivenciadas ao longo do desenvolvimento da espécie humana, e não se relacionam essencialmente à vivência imediata de uma pessoa apenas. Para Jung, o arquétipo funcionaria como um nódulo de energia psíquica potencial, que, quando ativada, expressar-se-ia sob forma de imagens arquetípicas. Para tanto que teríamos acesso pela alegoria de um sonho, por exemplo, seria, na verdade, a imagem pessoal ligada a um arquétipo virtual. O arquétipo em si é totalmente inacessível, mas as imagens arquetípicas que podem eventualmente ser produzidas pela psique, que estão gravadas no patrimônio cultural da humanidade, podem falar da ressonância de um arquétipo. O arquétipo é uma tendência para formar certas mesmas representações de um motivo. Representações que podem ter inúmeras variações de detalhes, sem perder sua configuração original. Haveria, assim, tantos arquétipos quanto situações típicas na vida. Jung considera que intermináveis repetições de certas situações, experiências, imprimem essas experiências na constituição psíquica, com o objetivo de poderem ser ativadas na experiência pessoal de cada ser, se houvesse essa necessidade. Quando uma situação energética da psique corresponde ou pode ser equilibrada pela constelação de um arquétipo, então ele é ativado e surge uma compulsão que se impõe a modo de uma reação instintiva contra toda a razão e vontade. Segundo Jung, eu vou ler, afora as recordações pessoais,
Existe em cada indivíduo as grandes imagens primordiais, ou seja, a aptidão hereditária da imaginação humana de ser como era nos primórdios. Essa hereditariedade explica o fenômeno, no fundo surpreendente, de alguns temas e motivos de lendas se repetirem no mundo inteiro e em formas idênticas, além de explicar por que os nossos doentes mentais podem reproduzir exatamente as mesmas imagens e associações que conhecemos dos textos antigos. Isso não quer dizer em absoluto que as imaginações sejam hereditárias. Hereditária é apenas a capacidade de ter mais imagens, o que é bem diferente. Essas imagens ou motivos denominei os arquétipos ou dominantes. Então, o que são os arquétipos, né? São subsistemas dinâmicos e autônomos, mas não estariam separados ou independentes do inconsciente coletivo. Essas imagens virtuais podem se fundir ou compor entre si os outros elementos psíquicos, de acordo com a vivência subjetiva de cada um ou com a situação a ser ultrapassada. Assim, embora a estrutura arquetípica seja herdada, no sentido de uma tendência a construir representações análogas ou semelhantes, a imagem e o uso individual que o ser faria dela em sua vida psíquica dependem tanto do dinamismo dado pelo inconsciente coletivo, quanto da dinâmica pessoal que lhe permita o surgimento. No entendimento de Jung, seria através da imagem arquetípica que a psique coletiva operaria sua influenciação sobre o psiquismo individual. Isso representaria uma possibilidade de crescimento e amadurecimento pessoal devido à incorporação de elementos coletivos atualizados na vivência pessoal. Assim, os arquétipos permanecem velando pelo desenvolvimento humano e emergem na consciência quando o indivíduo compromete o seu equilíbrio psíquico. Nesses momentos, o funcionamento arquetípico se inicia a fim de tentar uma nova equilibração psíquica, baseada no funcionamento autônomo do arquétipo. Essa situação é a neurose, quando o ego, centro regulador da consciência, movido pela racionalidade, está sob a influência de fatores inconscientes, em graus muito adiantados à psicose, quando o ego já não tem mais nenhum controle sobre a personalidade. A aproximação arquetípica é tanto mais perigosa quanto mais longe da sua meta de desenvolvimento pessoal profundo o indivíduo está, né? Como nós vamos ver no processo de individuação. Quando muito desequilibrada energeticamente estiver a psique, maior a força de fascinação dos arquétipos. Para Jung, o fascínio desses elementos pode ser percebido não só na atratividade facilmente percebida nas pessoas por seus sonhos e produções artísticas, mas também na história das civilizações através de seus mitos e lendas, na produção intelectual, nas leis, na ciência, da humanidade, que para a psicologia analítica também apresenta um desenvolvimento arquetípico. Conforme Jung falou, para terminar a nossa aula de hoje, pode-se perceber a energia específica dos arquétipos quando se tem ocasião de observar o fascínio que exercem. Parecem quase dotados de um feitiço especial, qualidade idêntica caracterizada nos complexos pessoais. E assim como os complexos pessoais têm a sua história individual, também os complexos sociais de caráter arquetípico têm a sua. Mas enquanto os complexos individuais não produzem mais do que singularidades pessoais, os arquétipos criam mitos, religiões, filosofias que influenciam e caracterizam nações e épocas inteiras. Gratidão e até a próxima aula.